Estamos de volta. O assunto de hoje é os principais erros cometidos pelos departamentos pessoais para os condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, assista, porque muitas informações podem te salvar de futuras ações trabalhistas e problemas. Perola, voltar com você aqui. Vale Transporte. Você estava falando aqui fora do ar que existem alguns problemas com esse benefício obrigatório ao trabalhador, por favor. O problema do Vale Transporte é que, com a evolução que teve a própria sociedade, muitos empregados passaram a ter carro próprio. Ele preenche que ele é optante pelo Vale Transporte, ele passa a receber, tem o desconto de 6% ao mês, mas ele vai com o próprio carro. Aí chega em determinado momento, o síndico de repente acorda, mas espera aí, estão pagando Vale Transporte para ele, porque se ele vem com o carro, isso é geralmente quando o síndico começa a ter algum problema com o empregado. Mas o DP não tem como saber. E isso bate de novo no problema da comunicação. Ou então que o empregado mudou de endereço, ele recebia só o transporte municipal, de repente ele está morando em Taboão da Serra. E qual é a solução para isso? Olha, atualizar cadastro de empregados, que é uma coisa... Constantemente. Bruno, férias é um outro problema. Às vezes o síndico te liga e fala, eu quero que amanhã o meu profissional saia de férias. A lei diz que tem que ser avisado com 30 dias de antecedência. Exato. Queria que você abordasse um pouco esse tema também. Hoje as férias nos condomínios, geralmente a gente recebe uma escala anual. Todo final de ano, as administradoras encaminham para os síndicos a programação manual de férias, que é feita em conjunto geralmente com o zelador e com o síndico. Mas sempre tem as exceções. Essas exceções, elas podem acontecer, mas desde que sejam com pelo menos 45 dias de antecedência. Por quê? A gente tem que respeitar a CLT de 30 dias de aviso antes do gozo. E também respeitar os 2 dias antes do pagamento. Né? Hoje a gente tem funcionário saindo na segunda-feira, a gente tem que pagar no mínimo na sexta-feira. Então, essa questão legal tem que ser respeitada. Esse é um erro constantemente cometido, né, nos condomínios, a falta de antecedência, isso pode trazer problemas trabalhistas. Colocar você contra a parede agora, doutora. Intervalo refeição. Tem condomínios, ou a grande parte dos condomínios, principalmente o funcionário noturno, não tem como fazer. O que você recomenda para que o condomínio tenha menos problema possível? É muito difícil, quando o condomínio se depara da gravidade dessa situação, por isso que acabam optando por portarias remotas. Sim. É a moda agora, portaria virtual, portaria remota. O noturno, realmente, se ele trabalha sozinho, ele não faz, ou ele come ali mesmo na guarita e, em geral, pelo que eu percebo, é sempre indenizado integralmente. Isso, do ponto de vista trabalhista, ok, né, legal, o CLT, ele está sendo indenizado. Mas ocorre que isso pode ser considerado uma infração pelo Ministério do Trabalho. E pode gerar multa ao condomínio? Pode gerar multa ao condomínio, por quê? Porque a refeição, o intervalo, ele tem uma função social, uma função de saúde. É aquele, durante toda a jornada do trabalho, que o empregado vai entrar em contato com a família dele, vai verificar algumas coisas pessoais. Para o noturno é mais difícil, mas mesmo assim ele vai levantar, vai sair, vai pensar outra coisa, vai desanuviar e vai comer. Mas no caso de condomínios, o que a gente pode fazer é honrar com os compromissos, pagando 50% a mais a esse funcionário e não tem muito como fugir de uma possível infração. Indenizar a hora com um acréscimo de 50%. Exatamente. Não tem o que fazer e torcer para não levar uma multa. Bruno, hora extra, que vocês não estão no condomínio, vocês não sabem o que está acontecendo, dependem de informações de terceiros. Esse é um problema que normalmente gera discussão dentro dos condomínios. Eu fiz tal hora ou não foi feito, aquele profissional fez 20 horas naquele mês. Como controlar isso, como diminuir os possíveis problemas futuros trabalhistas? Como a gente falou no bloco anterior, o próprio ponto digital, ou seja, a biometria, ela ajudaria a gente nesse trabalho. Mas a gente, como não está no dia a dia, o que a gente acaba se baseando, tendo como referência, é a própria folha de ponto. Ou seja, se a gente identifica que o funcionário entrou às 6 da manhã e saiu às 14h20, a gente verifica se ele teve intervalo ou não.
aí faz o pagamento dessa verba com adicional de 50%. Aqui em São Paulo, né? Para deixar claro que tem outros lugares que é 100%, depende da convenção. Verdade. No litoral tem Guarujá, Santos. A gente está aqui, mas a gente esquece que às vezes tem muita gente de fora. A convenção coletiva de Santos e Guarujá, a maioria é a 100%. Por isso é importante, né, conferir na convenção coletiva daquela categoria, daquela região, para ver o percentual correto. Pegando o gancho do intervalo, é importante geralmente o zelador que faz esse trabalho, ou seja, de fazer a cobertura do intervalo do porteiro da manhã e do porteiro da tarde. Já o da noite entra nessa questão de não ter a pessoa... Para lá, 2 horas extras por dia no máximo. Isso, mas isso nunca acontece. Mas é um problema. Ou pode ser um problema, vamos dizer assim. Se você indeniza corretamente, eu acho que o telefone de DP de administradora, o que toca quando sai o pagamento, porque o Zé trocou com o João ali na escala, mas o DP não tem como saber. Sim. Entendeu? Então ele liga, mas não veio aquelas horas do dia 1 de janeiro que eu trabalhei porque o Zé pediu para eu trocar e eu troquei. Mas a bola de cristal do DP realmente não dá para funcionar. Mesmo com ponto digital isso acontece. Sim. Então é muito complicado esse controle. Tem que indenizar. Trabalhou hora extra, tem que apontar e tem que indenizar. Mas você não indica que não seja feito mais do que 2 diárias? Com certeza. Aí também a gente bate naquilo que eu estava falando da função social do trabalho, da função social do cara ter vida, do cara poder descansar, ter uma vida social, curtir a família. A intenção sempre é trabalhar mais. Se você oferecer para o cara ficar 7 dias por semana, 12 horas, ele vai querer. Sim. Porque a necessidade fala mais alto. Mas é o dinheiro. Eu queria complementar pegando o gancho dessa troca de escala. A folha de ponto, mesmo que seja manual, ela deve ser preenchida diariamente. E às vezes a gente percebe pela letra, enfim, do ponto britânico que a gente comentou no primeiro bloco, ela é preenchida provavelmente num dia só, né? E às vezes acontece de eles trocarem a escala de folga entre eles, e aí o funcionário que está marcado que ele trabalhou no dia primeiro, de fato, na realidade, de fato não foi ele. E aí a gente faz o pagamento baseado na informação da folha e depois liga os 2 funcionários. Um porque recebeu possivelmente a mais e outro a menos. Só que a folha reflete... Não está explicativa essa troca que pode ter sido feita. Eu queria só fazer um adendo do preenchimento da folha. Enquanto optar por folha preenchimento manual, primeiro que muito condomínio é o próprio zelador que preenche. Sim. E isso é um erro muito grave. A folha de ponto tem que ser preenchida e assinada pela própria pessoa. Então você chega em audiência, o juiz vai ouvir o zelador, ele fala, essa letra do senhor, sim. O zelador todo com orgulho, eu faço caprichadinho, eu preencho a folha de todo mundo. Não é correto. Não é o correto. Cada um preenche a sua folha e no horário exato que entrou. Se entrou 7h56, 7h56. E o importante também é ter o visto, né, a ciência, a assinatura, não só do funcionário, do zelador e também do síndico, antes de mandar para a administradora. Justamente para ter esses pontos de controle, para ver se não tem algum excesso. Sim, deixa eu te mudar um pouquinho, EPI. EPI pode ser uma coisa muito grave, né? Porque pode ter acidente de trabalho, acidentes graves. Eu queria que você abordasse um pouco esse tema. O problema do EPI é cada vez mais... Só para deixar claro para quem... equipamentos de proteção individual do trabalhador. São óculos, botas, máscaras. Isso é muito importante para o empregado que limpa a piscina, mesmo o zelador, quando às vezes vai limpar a piscina, tratar a piscina, que usa os produtos de limpeza do condomínio, e não é aquela luva de tingir cabelo. É uma luva especial que tem uma especificação, máscara, óculos, a roupa, a bota também é uma bota apropriada, e o empregado tem que receber sempre que necessário a troca. Tem que ser instruído também, né? Como utilizar. O problema está que cada vez mais se pede adicional de insalubridade nas ações trabalhistas. E um documento muito importante que o condomínio deve apresentar é o relatório, aquele comprovante de entrega de EPI. E nunca tem.
E isso, em geral, existe um formulário pronto e caberia aos departamentos pessoais entregar para cada condomínio, olha, toda vez que entregar e controlar a entrega disso. Essa função, na verdade, é uma mistura de departamento pessoal e gerente predial, sim, que deveria ter um controle. Isso é um documento fundamental, perfeito, que às vezes faz com que se ganhe uma ação em que se pede adicional de salubridade. Um outro ponto, a gente está chegando no final aqui, são muitos assuntos, o acúmulo de função. É uma coisa bem pedida pelos funcionários lá na frente, em ações trabalhistas. Como que vocês internamente fazem para, não estando no condomínio, para ter esse controle o máximo possível e fazer de maneira máxima correta para que não gere futuros problemas? Já no caso do zelador, já se paga em cima de todas as horas dele para não ter esse tipo de problema futuro sobre acúmulo de função. Correto. Geralmente ele já tem essa verba fixada no holerite dele, ou seja, no pagamento dele, sobre o salário contratual, já tem a verba de adicional de acúmulo de função de 20%. Quando não é o zelador ou quando ele não tem o valor fixo, a recomendação que venha preenchida em folha de ponto é essa observação, justamente por a gente não estar no dia a dia do condomínio. Mas é um caso que gera discussão, né? O que gera muita discussão é o acúmulo de função para folguista, porque na leitura do tipo de que é o folguista, ele substitui os outros. Mas e naquele dia que ele não está substituindo ninguém? Que ele vai, em geral, para o serviço de limpeza. O sindicato, os sindifícios, né, bate muito que nesse dia deve ser pago o acúmulo de função. E existe na cláusula da convenção coletiva que o acúmulo de função pode ser pago na proporção das horas trabalhadas. Ele não precisa ser direto, aqui em São Paulo, os 20% por mês. Então, o ideal é pagar 20 horas mensais, 15 horas mensais. O empregado tem que dar ciência que está recebendo. Então, só para esclarecer, o dia que ele trabalhar e não tirar folga de alguém, ele recebe aquele dia o... Exatamente, porque ele está acumulando a função de folguista com a de faxineiro, por exemplo. Por isso eu fiz o comentário de colocar em folha de ponto, justamente na linha, ou seja, naquele dia que ele trabalhou no horário, vamos dizer, da faxina, ele colocará acúmulo de função. Aí, quando chega na administradora, a gente faz a leitura, a identificação que naquele dia deve ser pago aquele adicional. Perfeito. Eu vou chamar um quadro, que é o Aplicando a Advertência. Depois eu volto para as considerações finais. A advertência hoje vai para você, síndico e gestor condominial, que não se preocupa tanto com os detalhes na questão trabalhista, departamento pessoal. Às vezes, uma informação descrita de maneira incorreta, lá na frente pode te trazer transtornos grandes financeiros, com uma possível perda de ação trabalhista. Então, seja detalhista, confira tudo que o seu departamento pessoal, da sua administradora, da sua contabilidade realizar. Eu indico que você contrate também o controle de ponto eletrônico. É um investimento que lá na frente vai te inibir problemas também trabalhistas. Então, investimentos financeiros e controles são extremamente necessários para que você não tenha surpresas com ações de 20, 30, 40, 60 mil reais ou mais. Fica a dica para você, gestor e síndico. Doutora Pérola, muito obrigado pela presença. Os dois vão ter que voltar, provavelmente, para a gente citar mais erros e contribuir com o síndico, eu tenho certeza, mas acho que aqui a gente já deu uma direcionada. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a participação e queria dizer que a palavra-chave é comunicação, departamento pessoal, síndico, condomínio. Perfeito, muito obrigado. Bruno, mais uma vez, muito obrigado, muito rica a sua participação e vai ter que voltar aqui novamente. Obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente fala bastante de departamento pessoal e agora com o e-social acaba os assuntos estando bem relacionados. E justamente o e-social ele vem para fazer a comunicação entre empresa e governo federal, para facilitar. E a nossa comunicação também com o cliente, que é o condomínio, também tem que ser mais eficaz. Então, pegando o gancho também da doutora, a comunicação acho que é a palavra-chave. E orientação, né? A mudança cultural também de não deixar tudo para a última hora e trabalhar com antecedência. Essa é a dica fundamental. Muito obrigado aos dois pela presença. E para você que está em casa, não perca, semana que vem, mais um programa com informações importantes para o segmento condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e se mantenha antenado. Até semana que vem.